O juízo final. O último capítulo da história da humanidade, onde todos serão julgados pelos seus atos diante de Deus. O julgamento do grande trono branco marca um dos últimos eventos que ocorrerão após o arrebatamento da igreja e após o milênio. Será que haverá ainda segunda chance de salvação no juízo final? Quem comparecerá diante do grande trono branco? E com a igreja de Cristo? O que aconteceu com ela e o que acontecerá com ela neste último julgamento da humanidade? Tudo isso veremos nesse vídeo. Meu nome é Anderson Gadioli, do canal Geração Bíblia e blog Geração Bíblia. Inscreva-se no nosso canal para estar por dentro de vídeos e estudos da Palavra de Deus. O grande trono branco, assim como o juízo final, revelam o amor e a justiça do nosso Deus. O nosso Deus, ele é justo, ele é santo, ele não tem prazer que alguma alma se perca ou que alguma alma vá para o inferno. Não é esse o prazer de Deus. Pelo contrário, Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, a esse mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Deus enviou Jesus, para salvar o mundo do pecado, para dar destino de salvação e vida eterna para a humanidade. Compreender o que acontecerá no fim dos tempos nos revela e nos desperta a forma como vivemos hoje e como levamos a nossa vida. O texto bíblico encontra-se em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Diante do grande trono branco se apresentarão todas as pessoas que morreram sem Cristo para serem julgadas e condenadas eternamente. Haverá um julgamento mostrando a todos os homens o quão justo é o Senhor nosso Deus. E não foi Ele quem decidiu escolher uns para serem salvos e outros não. Afinal, Deus não faz acepção de pessoas. O desejo de Deus é que todos se salvem. São as pessoas em vida que escolhem ir para o inferno ou ir para o céu. Elas escolhem ir para o inferno de acordo com as suas próprias atitudes pecaminosas. Ao desprezar o amor de Deus, demonstrado através do seu único Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, as pessoas escolhem ir para o inferno. Todas as chances de salvação são dadas aos seres humanos em vida, pois a Bíblia mesmo nos ensina. Após a morte, segue-se o juízo. Naquele momento da morte física, uns irão para o seio de Abraão, que é um lugar de descanso, e outros irão para o Hades, um lugar de tormento, sendo ressuscitadas os do seio de Abraão para as bodas do Cordeiro, no momento em que a igreja for arrebatada por Cristo. Porém, os mortos que estão no Hades serão ressuscitados somente para o juízo final, após o milênio, onde comparecerão diante do grande trono branco para serem julgadas e condenadas eternamente. Neste dia serão abertos todos os livros onde estão escritos todas as obras praticadas pelos ímpios. Serão julgadas por suas obras aqui na terra. Todas as pessoas terão que passar pelo grande trono branco. Todas as pessoas que morreram sem salvação, grandes e pequenos, de todas as épocas, ressuscitarão para a condenação. Essa é a segunda ressurreição. É bem importante lembrar que a primeira ressurreição acontecerá no momento em que os salvos forem ressuscitados no arrebatamento da igreja, quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. E a igreja será julgada no grande trono branco? A igreja de Cristo não irá participar do julgamento do grande trono branco.
no juízo final. A igreja foi arrebatada e transformada ao entrar no céu nas bodas do Cordeiro. A igreja reinará com Cristo durante o milênio e não passará por nenhum julgamento no juízo. O trono branco é somente para julgamento dos ímpios que não forem achados os seus nomes escritos no livro da vida, como é descrito em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15. Haverá segunda chance no juízo final? Infelizmente não. A chance é dada em vida. No trono branco, no juízo final, será simplesmente para as pessoas perceberem que foram elas que foram para lá, para o inferno, e não foi Deus que as mandou. Não foi Deus que escolheu esse caminho para elas, pois Deus é um Deus bom e não é desejo dele mandar ninguém para lá. As chances são dadas enquanto estamos em vida para reconhecer a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. No juízo final, não haverá essa oportunidade. Ali será um juízo simplesmente para condenação. Entenda bem, o inferno não foi preparado para as pessoas, e sim para Satanás e seus anjos. É desejo de Deus que todos se salvem, pois Deus criou o homem para viver uma plenitude de vida eterna. O homem, por suas escolhas pecaminosas e falta de arrependimento, ele vai caminhando em vida para o inferno. E Deus a todo instante dá a oportunidade de arrependimento. Não deixe para depois, amanhã poderá ser muito tarde. Se você está vivo, é porque Deus está te sustentando com graça e misericórdia para que você seja salvo por Ele e não tenha que passar pelo juízo final. Jesus te ama e morreu um dia para que você tivesse a chance de salvação enquanto você ainda está vivo. Não desperdice esta oportunidade. Basta onde você estiver, você pode reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador agora, o seu único e suficiente Salvador. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, não demore em voltar para Ele, pois não sabemos o último dia nosso aqui nessa terra. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, 32 e 33. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama e quer te salvar. Não desperdice esta oportunidade. Venha para os braços do Pai e esteja livre do juízo final. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.